parecer do CMDU com relação ao plano diretor. Karina Cury e o Ronaldo, da OAB. O Ronaldo vai vir de noite, ele não pôde vir à tarde. Nesse caso, o Alan está substituindo o Ronaldo e vai fazer essa substituição gratuitamente para poder fazer os acompanhamentos e os apontamentos que a gente for levantar. A Karina vai conduzir a reunião com a leitura do plano diretor e nós vamos entrando no debate conforme as coisas vão aparecer. Ok? Eu espero a colaboração de todos. Por favor, Karina e Alan, está com vocês. Eu vou começar a leitura. O começo ele é bem curto, cada capítulo, então pelo menos o capítulo 1, 2 e o só 1 e o 2 que são menores, então a gente poderia ler o capítulo 1, se tiver algum comentário alguém faz, e a gente passa para o capítulo 2. Aí a gente lê o capítulo 2 inteiro, porque ele também é pequeno. Aí no capítulo 3 eu vou separando por artigo, porque ele já é muito longo, aí a gente vai discutindo artigo por artigo. Pode ser assim? Quer colocar a minha mapa aí? Tá aí, tá bom. Se aumentar, pode aumentar. Tá bom? Bom? Quer que apague? Se apertar compra, ele vai a rodinha e cresce. Apertar Quer que apague a Ctrl, luz aí? Ctrl e aperta a rodinha? Gira a rodinha. Ao contrário, é a minha parte japonesa. Aí, Então, você fez isso? aperta Ampliar? Ctrl e roda a rodinha. Tá ampliar? Para ampliar ou diminuir? Presidente, só uma pergunta. Vai ser lido, a gente vai fazer comentários? Isso, é isso que eu falei, capítulo a capítulo. E depois, quer dizer, a seguir, os próximos passos? Todos os comentários eu vou estar anotando, na verdade, o Ronaldo, eu estou só solicitando ele. E aí o parecer vai sendo construído e vai sendo debatido nas reuniões. Sempre que for discutir ou parecer, a gente avisa em reunião. Bom, e a leitura eventuais comentários que não sejam feitos agora. podem ser mandados por e-mail, por WhatsApp, enfim. Tá. Pelo Ronaldo, A gente sempre vai deixar público todos os comentários de todo mundo e as deliberações sobre cada um deles. Há questões de destaque que nós vamos esperar juntar mais conselheiros para exatamente poder resolver. Mas forem mais polêmicas, vão ser discutidas assim. E eu acho que depois que estiver pronto o parecer, ele vai ser lido de ponta a ponta para deliberar. Minuta preliminar do projeto de lei complementar dispõe sobre o plano diretor estratégico do município de Campinas. A Câmara Municipal aprovou e eu, prefeito do município de Campinas, sanciono e promulgo a seguinte lei. Título 1 do plano diretor e da política de desenvolvimento do município. Capítulo 1 das disposições preliminares. Artigo 1º. Fica instituído nos termos da Constituição Federal, do Estatuto da Cidade e destas leis complementar o Plano Diretor Estratégico de Campinas, que estabelece o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana do município, define diretrizes para as políticas setoriais e prevê os instrumentos urbanísticos para sua implementação e para a gestão de todo o território. Parágrafo 1º. O Plano Diretor Estratégico integra o processo de planejamento municipal, estabelecendo objetivos, diretrizes e instrumentos para a execução dos planos, programas, projetos e ações dos setores público e privado. Parágrafo 2º. A legislação orçamentária, tributária, ambiental e urbanística, incluindo aplicável às áreas rurais, bem como os modelos e formas de gestão da administração pública, deverão incorporar as diretrizes e prioridades contidas nesta lei complementar. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre esse início? sobre o artigo 1º, a expansão urbana do município. Né? Eu fico pasmo com o uso dessa expressão e das declarações do secretário e do prefeito a respeito da não expansão urbana que essa lei está provocando por causa da macrozona, né? Aquela macrozona que está sendo criada de expansão. E, no entanto, está declarado, né, logo no primeiro artigo, de que trata da expansão urbana. Eu gostaria que eles constassem um questionamento. Qual que é a sua opinião? Como que a gente poderia estar escrevendo isso? Como poderia ser a redação? Eu também. Bom, pode botar a anotação e depois eu me comprometo em mandar um texto. Não precisa ser um texto, mas uma... Não, só qual seria a substituição. Eu também, assim, o Furtado questiona o uso da não expansão urbana. Não, o uso da expressão, né? Expansão urbana. Eu teria que tirar isso aí, né? Quando não é, né?
eu também tenho essa preocupação, Vai de essa observação a encontro com fazer. tudo que tem sido falado pelo secretário e pelo prefeito. Então poderia ser substituída por desenvolvimento ordenado, como eles estão colocando, Eu não tenho sugestão. que é o nome da macrozona que eles estão dando. Ou e se tirar só o termo expansão Política urbana, de ficar instrumento desenvolvimento. básico de política de desenvolvimento urbano do município? Então, a gente precisa decidir agora ou é só uma questão de ordem? Poderia O texto parar. não fala Pode que vai ter sugerir depois, expansão mas urbana. Se conseguir sugerir hoje, bom, se não... Poderia pôr um ponto final em desenvolvimento, e tirar essa expansão Então, urbana em do princípio, a município. gente coloca isso e depois, se o Furtado tiver alguma outra ideia, a gente... É outro. Mais algum comentário do capítulo 1? No caso, tem a leitura, é a questão da leitura. Porque ele não está falando que vai ter expansão urbana, ele está falando que são instrumentos para você analisar quando houver. Ele não está dizendo que vai ter. E a gente tem que deixar claro na lei que se tiver qualquer tipo de discussão sobre expansão urbana, tem que ser discutida. Para mim, a interpretação do que está escrito aí é isso. Também acho. Depois no artigo 18 fala especificamente que vai ter estudo. Lá sim a gente pode ser restrito. Pois é, mas aqui- Mas aí dizer que tem que ter, quando for para discussão de Tem que ter expansão regra, né? urbana, os instrumentos serem utilizados, eu entendi que foi colocado por esse motivo, para que a gente discuta a expansão urbana posteriormente. Lá, eu acho que a gente pode ser mais restritivo daí, entendeu? Furtado especificando. É minha leitura, né? Tá certo, apoiado. A pior, então, mantém como está. Pior. Se tiver depois, se quiser questionar. Se quiser voltar, Deixa constar, né? Isso. posso continuar? Pode. Capítulo 2, dos princípios. Artigo 2º. São princípios da política urbana do município de Campinas a serem observados nas definições legais ou administrativas de implementação do plano diretor e demais políticas públicas. 1. Função social da cidade, que compreende o atendimento às necessidades essenciais dos cidadãos, visando a garantia da qualidade de vida e o bem-estar da população, através da oferta justa e equilibrada de infraestrutura e serviços, terra urbana, moradia digna, espaços públicos, trabalho e lazer. 2. Função social da propriedade. Compreende o uso da propriedade urbana e rural, visando o bem-estar coletivo com a redução da terra ociosa e a distribuição equilibrada de usos no território, cumprindo as exigências fundamentais de planejamento, ordenamento e gestão da política do território. 3. Direito à cidade, que compreende o direito de todos os habitantes de acesso às oportunidades da vida urbana, às vantagens econômicas, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, à diversidade sociocultural e à participação ativa da gestão urbana. 4. Desenvolvimento sustentável, que compreende a promoção do pleno desenvolvimento socioeconômico do município de forma justa e ambientalmente equilibrada, com utilização racional dos recursos naturais, a fim de suprir as necessidades atuais sem comprometer as futuras gerações. 5. Acessibilidade, que compreende o pleno acesso à cidade, aos seus espaços, serviços, equipamentos urbanos e sistema de informação, reconhecendo a diversidade e as necessidades dos cidadãos para garantir sua maior segurança, autonomia e qualidade de vida. 6. Articulação do desenvolvimento regional, que compreende o compartilhamento de responsabilidades e ações entre os municípios da região metropolitana de Campinas, com o objetivo de promover o desenvolvimento urbano integrado na busca de soluções para as questões de interesse comum. 7. Gestão democrática, que compreende um processo permanente de participação dos diferentes segmentos da população na formulação, execução e acompanhamento da política de desenvolvimento urbano, através da estruturação de um sistema municipal da gestão que garanta o acesso à informação, a transparência das ações do poder público e a efetiva participação social. Só tem uma observação a fazer quando fala em terras ociosas. Não existe terra ociosa. A terra é uma dádiva de Deus, da natureza, ou com casa em cima ou sem casa em cima, ela não é ociosa. Porque, mais ainda, quando não tiver casa em cima, ela é menos ociosa, porque ela está permitindo a drenagem, ela está permitindo área verde, ela está permitindo a convivência dos animais, a vida dos animais. Então eu sou radicalmente contra essa questão de ser terra ociosa. Salomão, só um comentário, a terra ociosa a gente costuma utilizar
quando a gente está dizendo que a terra não tem nenhum tipo de produção ou nem tipo de uso. Tem que ter casa em si. Ela não tem quer, ou não casa, tem não destruição necessariamente. em si. Ela pode ter uma agricultura, ela pode ter um uso de um reflorestamento. Uma terra batida de uma terra vazia, ela é uma terra ociosa. Ela não está nem fazendo o papel, por exemplo, de permeabilidade. Não, mas ela está veja, o planeta não pertence a ninguém. Um dia todos nós vamos estar mortos e o planeta continua. Certo? Então nós temos que preservar para as gerações futuras, para um mundo futuro. Certo? Então a Terra nunca é ociosa. E principalmente quando não tem, quando o ser humano, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, só que era um verdadeiro paraíso. Tinham bilhões de animais e estava tudo preservado. Né? E hoje está tudo destruído. Então eu acho que não se pode pensar só no ser humano. Né? Tem os animais que têm direito de viver e assim por diante. Então eu acho que isso é um ponto de vista meu. Né? É só uma questão técnica, é um termo utilizado inclusive pelo Estatuto da Cidade. Erradamente. Tudo bem, aí é uma questão, a gente segue o Estatuto ou a gente... Mas não há necessidade de colocar apontar no Estatuto. Pode usar um outro há termo. necessidade sim. Pode usar um outro termo. O município precisa reger sobre a terra ociosa, está no Estatuto da Cidade. A gente pode questionar o Estatuto da Cidade, eu concordo. Pode colocar terras que não estão cumprindo a sua função É um social, termo, de acordo com... mas é um termo técnico, terra ociosa. Talvez equivocadamente. Mas tanto faz ser boa ociosa não está cumprindo com a questão social. Você está só fixando no ser humano. Só o ser humano que tem o direito. Eu compreendo a sua poetística, a sua só que é um termo técnico utilizado. A gente vai mudar o termo técnico. Isso não é termo técnico, isso aí é uma barbaridade. Como várias que existem legalizadas. Eu acho que não se pode pensar só em função do ser humano. O ser humano é o único destruidor. Eu acho que cabe eventualmente uma sugestão de texto. Logicamente fica aí falar da minha preocupação, que todo mundo medite sobre isso. Porque nós Independente nós somos questão transitórios técnica. aqui. Sim. E a fortuna, a gente mora e a fortuna fica aí. Não, a gente entendeu a sua concepção do raciocínio, com certeza. Independente da questão técnica ou não, tudo que foi falado a gente vai deixar Tudo bem. para o nosso histórico, para a criação do parecer. Aí no capítulo 3º, eu vou ler só o artigo 3º e paro, porque ele já começa a ficar bem longo, tá? Capítulo 3, dos Objetivos e Diretrizes Gerais da Política de Desenvolvimento Urbano do Município. Artigo 3º. São objetivos gerais da política urbana do município de Campinas. 1. Tornar a cidade mais saudável, acessível, inovadora e inclusiva. 2. Diminuir a ociosidade de imóveis privados não edificados, subutilizados ou não utilizados, inseridos em regiões da cidade dotadas de infraestrutura aptas à ocupação. 3. Proteger, conservar e preservar os recursos ambientais municipais a fim de promover um meio ambiente ecologicamente equilibrado e a sadia qualidade de vida, primando por uma cidade sustentável para as presentes e futuras gerações. 4. Promover a inclusão social, reduzindo os fatores que contribuem para as desigualdades e a segregação socioespacial da população. 5. Garantir a eficiência da gestão pública na administração dos recursos e na execução de políticas setoriais. 6. Promover a toda a população o acesso à moradia com urbanização de qualidade, infraestrutura urbana, equipamentos e serviços públicos. 7. Garantir a preservação e a valorização do patrimônio histórico, cultural, natural e paisagístico. 8. Fortalecer a zona rural do município, o desenvolvimento das atividades econômicas de baixo impacto ambiental e o desenvolvimento das funções do território rural, como a biodiversidade, o abastecimento e a segurança alimentar. 9. Incrementar a atratividade econômica de Campinas, considerando especialmente suas vocações, buscando assegurar emprego e renda à população. 10. Promover, no âmbito da competência municipal, a governança interfederativa nas instâncias metropolitana, estadual e nacional. 11. Desenvolver o potencial turístico nos seus diversos segmentos. 12. Promover a gestão inovadora e democrática da cidade. E 13. Reconhecer o território urbano e rural do município. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre o artigo 3º? Lá no início, quando se fala do imóvel privado, eu retiraria a palavra privada, porque
porque há muito imóvel público que está mal utilizado. Qual item que é essa? Você lembra? No artigo 2. Diminuir a ociosidade de imóveis privados. Tira privados e coisa, diminuir a ociosidade de imóveis. Há vários exemplos. Mais algum comentário desse artigo? Então, eu vou ler o artigo 4. São diretrizes gerais da política urbana do município de Campinas. 1. Promoção da mescla de usos em toda a cidade com intensidade dos usos compatíveis com a hierarquização viária, a infraestrutura e as restrições ambientais. 2. Compartilhamento dos leitos férreos ativos para o transporte de cargas e passageiros. 3. Utilização dos leitos férreos desativados prioritariamente para o sistema viário e de transporte de passageiros ou para a implantação de projetos urbanos, quando não passíveis de utilização para sistema viário e de transporte. 4. Preservação da faixa não edificante de no mínimo 15 metros marginais aos leitos férreos ativos, rodovias, linhas de alta tensão, dutos e oleodutos, preferencialmente para o sistema viário ou áreas complementares à urbanização. 5. Utilização das áreas das linhas de alta tensão desativadas prioritariamente para equipamentos públicos. 6. Controle do crescimento urbano disperso. 7. Promoção do desenvolvimento orientado pelo transporte, DOT, com indução da ocupação de áreas vagas, do adensamento e da mescla de usos ao longo da rede estrutural de mobilidade. 8. Definição de diretrizes de ocupação para as áreas potenciais para grandes empreendimentos com impacto na estrutura urbana. 9. Incentivo a novas centralidades e fortalecimento das já existentes vinculadas à rede estrutural de mobilidade. 10. Priorização do pedestre e dos modos de transporte não motorizados e do transporte público. 11. Promoção da justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização e a recuperação para a coletividade da valorização imobiliária resultante dos investimentos públicos e do regramento urbanístico. 12. Adoção de políticas fiscais que aumentem a capacidade de investimento municipal para execução de projetos prioritários ao desenvolvimento urbano. 13. Revisão da legislação urbanística com vistas a promover sua atualização e simplificação, estabelecendo parâmetros urbanístico-ambientais e tipologias de parcelamento, uso e ocupação do solo. 14. Estabelecimento de parcerias entre os setores público, privado e organizações da sociedade civil em projetos de interesse comum, especialmente os relacionados à infraestrutura urbana e aos serviços públicos. 15. Incentivo à habitação de interesse social com o fortalecimento de parcerias com setores privados e o agente responsável pelas políticas habitacionais do município. 16. Regularização fundiária e reserva de áreas dotadas de infraestrutura para a produção de empreendimentos habitacionais de interesse social em todas as regiões da cidade. Estímulo à conscientização da população. 17. Estímulo à conscientização da população com respeito aos significados e importância do patrimônio cultural e paisagístico e à necessidade de sua preservação. 18. Incentivo a atividades rurais integradas às políticas de abastecimento municipal, de conservação dos recursos naturais e que estimulem a permanência da população no campo. 19. Reserva de áreas adequadas para atividades econômicas, especialmente ao longo das rodovias e dos polos estratégicos de desenvolvimento. 20. Fomento de atividades voltadas para o desenvolvimento tecnológico, científico e a logística, visando a consolidação do município como uma metrópole inovadora e tecnológica. 21. Desenvolvimento de sistema de acompanhamento do plano diretor estratégico com definição de indicadores objetivando dotar a administração e a sociedade de dados e informações para gestão territorial, monitoramento e avaliação de implementação das propostas e instrumentos estabelecidos no referido plano. 22. Gestão junto ao governo do estado visando a implantação de transportes de passageiros metropolitano e urbano sob trilhos.
23. Promoção de políticas públicas que busquem a recuperação das áreas ambientais degradadas e, em especial, as descritas como prioritária nos planos municipais do verde e de recursos hídricos. Incentivo à produção de fontes de energia alternativa. Desculpa, esse era o 24º. 24. 25. Provisão de infraestrutura urbana, equipamentos, serviços, espaços públicos e áreas verdes em todas as regiões da cidade, possibilitando o pleno atendimento às necessidades de todos os cidadãos, especialmente aqueles que inseridos nas áreas urbanas de maior vulnerabilidade socioambiental. 26. Promoção de conscientização da população quanto aos valores ambientais e a necessidade de sua recuperação e conservação. 27. Adoção de incentivos à sustentabilidade de empreendimentos privados e públicos. Parágrafo 1º. Os princípios, objetivos e diretrizes apresentados acima devem fundamentar as propostas elaboradas para as políticas territoriais, bem como para as políticas sociais e econômicas na sua interface com o desenvolvimento urbano. E parágrafo 2º. O desenvolvimento orientado pelo transporte DOT deverá orientar o uso e ocupação do território vinculados à rede de mobilidade atendida por transporte coletivo da cidade. Eu tenho um comentário no 19, eu não entendi, eu não sei se alguém poderia me explicar. Reserva de áreas adequadas para atividades econômicas, especialmente ao longo de rodovias. O que significaria essa reserva de áreas? Eu acho que não ficou claro. Qual é o É o número 19. Aqui, ó. Reserva de áreas adequadas para as atividades. E atividades econômicas. E o que significa essa reserva? Reservar o quê? O município vai reservar essas áreas para ele? Ou ele vai estimular? Eu não entendi São o que áreas significa. privadas. Que reserva vai ser essa? É, isso eu também fiquei. Do outro lado, 19. Se você levar em consideração o que está acontecendo ali no aeroporto, quando você tem áreas próximas ali que na logística agora acabaram posterior ao, sem ter o plano aeroportuário lá esclarecido para nós, uma ocupação com polo logístico, etc., por demanda, eu acho que fazer a previsão de áreas onde você já tem uma indução de rodovia para você viabilizar a implementação de empresas é muito mais adequado para a gente não ficar com ônus depois das marginais para o município. Porque o que está acontecendo isso é hoje. Você tem uma rodovia, está se ampliando as marginais a custo muito dos municípios, porque o Estado não faz a previsão orçamentária, a gente fica com problemão nos acessos a bairros, etc. Então, se você já define essas áreas como uma área para a estruturação de empreendimentos, a infraestrutura que vai ser prevista ali não vai impactar bairros futuros. Eu acho que é nesse sentido que eles estão discutindo essa previsão. Se for assim, vocês não concordam que a gente colocaria identificação de áreas, identificar áreas adequadas para atividades econômicas e não reservar? Reservar é o seu meio delicado. Indicação para reservação. Ou identificar ou identificação. Vai reservar. Só um minutinho, você deixaria aí que eu vou trocar. Qual é o título do documento? O artigo 4º são diretrizes gerais da política urbana do município de Campinas. Eu concordo que o reservar está inconveniente. Aí, Em relação a esses condições, mas em relação ao 19, eu não sei se reserva é a palavra adequada, mas há o instrumento da preemção, e o instrumento da preemção tem que ser utilizado. sim. E ele tem que ser utilizado exatamente para prever a necessidade não só de áreas adequadas para atividades econômicas e para infraestrutura, né, especialmente ao longo das rodovias e nos polos estratégicos de desenvolvimento. Aliás, não tem ninguém da Sanara aqui para resolver isso. Então adicionaria também atividades econômicas e infraestrutura. Agora, se não é reserva, outra palavra... Indicação é a melhor palavra. Identificação, acho que é uma porque aí é diretriz, né? Agora, a prefeitura tem que ter instrumento indicado uma área que vai ser necessária para tal fim do futuro, aplicar para Talvez então ficar identificado e reservar. o reserva chega mais perto da previsão. Porque no dia que a Sanasa diz preciso de uma área lá, já não tem mais como fazer a previsão, porque a previsão é um processo que tem que passar por lei específica. Feita a reserva, o proprietário do imóvel que está sob previsão
tem uma verbação na sua matrícula, etc. Quer dizer, só então a prefeitura disporá da área. Então é indicação e medidas cabíveis para dispor de áreas adequadas. Não sei. Não precisa dizer preempção, não, porque outros instrumentos podem ser. Bom, de qualquer maneira fica levantado, né? A gente pode melhorar o texto hoje. Tem papel aqui. A criação de gente já é assim. Cada condomínio tem que ter faixa de preservação para futuras De domínio. Faixa de domínio. que entra dentro da propriedade. Faixa. Quer dizer, as marginais, além das marginais, tem que ter uma faixa de preservação. Isso que permite para a prefeitura o alagamento. Isso já é assim. Não está repetindo, simplesmente ele está confirmando que vai continuar uma faixa. Você acha que deve A manter legislação já obriga isso. Você já tem uma faixa de domínio. Mas aí não é Mas aí não está falando, Aí é não tá falando atividade em área. econômica. Não só isso. É uma faixa de 100 metros ou até 300 metros que é permitido. Temos residencial permitido ou comercial ou industrial. Sim, mas isso vai Toda estar margem de marcado no rodovia, plano. toda rodovia é permitido. Pelo menos 100 metros, mínimo, que se construa a conexão. Além da faixa de preservação e a faixa marginal. Que a faixa tem que ser respeitada entre a marginal e a rodovia. Carlos, Eu primeiro quero agradecer, senhor presidente, porque eu, teoricamente, não sou membro do conselho, mas, enquanto presidente do Conselho do Meio Ambiente, vou tentar trazer alguma colaboração, até porque a versão trouxe algumas coisas que estavam e não estão mais, coisas que foram discutidas e que... Então, assim, eu acredito que é exatamente nesse item que entraria uma proposta que o Condema já encaminhou, dentre outras, no artigo, que é a previsão das ecovilas. Eu tenho o texto de lei aqui, as duas propostas, e já pedi para a secretária executiva, inclusive, imprimir para anexar aqui a vocês, e também posso mandar por e-mail já aqui para o seu e-mail, presidente, para depois o senhor incluir. Se vocês acharem que é necessário fazer a leitura, ela é breve, eu faço a leitura para vocês entenderem qual é a proposta que foi Eu encaminhada. sugiro que você encaminhe para a gente, para a próxima noite, põe em pauta a leitura. Ótimo, então eu estou só fazendo assim, para quem gosta em ata, e o Condema está encaminhando o retorno do artigo de ecovilas que foi suprimido novamente, aí não sei porquê, estava e foi suprimido. Só uma Até questão. tem um detalhe importante sobre isso, isso daí é uma coisa especificamente até para próprios muros. Sim. Dentro da nova ocupação Nós escrevemos, solo, inclusive, a lei de Ecovilas uso para se encaminhar. encaixa mais nisso do que propriamente na diretriz de um plano diretor. Ainda mais nas preliminares. É Eu só quero que esclarecer uma coisa, eles vão controlar a leitura, as inscrições, vocês peçam para mim, para eu vou controlar. Alexandre, em qual que está? estava aí, Qual que é? Portanto, só os três pedidos. Só uma questão de ordem, a importância de estar nesse texto foi um pedido, é um acompanhamento que a gente está tendo pelo seguinte, vários recursos internacionais, PNUMA, PNUD, ONU Habitat, que são recursos do fundo perdido, com apoio a vários tipos de modelagens de empreendimentos, as ecovilas são uma dessas. A gente tem um monte de gente aí, ecovila tipo Ana, e não é ecovila coisa nenhuma, são empreendimentos que têm aspectos sustentáveis importantes em tecnologias, mas eles não são ecovilas dentro da regra do que é uma ecovila. Então, estar no texto pelo diretor também, presidente, a importância é porque é uma exigência internacional. Para eu conseguir recurso a fundo perdido para o município, dar incentivo à produção, inclusive de familiar, há necessidade de que tenha minimamente conste um dos artigos do plano diretor. É uma exigência, senão a gente não tem acesso a esse recurso. É por isso que a gente está pedindo para constar, além de luz, naturalmente, com detalhamento, que conste também no corpo do plano diretor como um item. Ele é bem objetivo também, dizendo também o que é cada uma, sem entrar em Depois ele vai detalhar na Isso, exatamente. Portanto, Veja, existe um item ambiental, que é uma falácia, é uma tecnologia que fala que vão ser construídas aplicações sociais em todas as regiões da cidade. Agora eu pergunto, se resolve construir no condomínio Gramado, né? Quanto vale um metro quadrado? 10 mil reais? 8 mil reais? Agora eu pergunto, uma habitação social
Eles pagam aí 60, 70 reais por mês de prestação, 100 reais. Então, você vai construir uma casa num lugar daquele que custa uma fortuna, na terra, quem que vai pagar a diferença? Quem que vai pagar, por exemplo, um terreno de 600 mil reais para construir uma casa de 50 mil reais? Quem vai cobrir a diferença do preço? O próprio mercado já regula. É? O próprio mercado Posso regula. responder mercado como? Não, ninguém vai comprar um terreno nesse lugar. Mas então por que constar da Para lei? deixar livre. Se tiver algum benemérito que queira comprar. Mas é uma falácia, então não é social. Nós temos que observar o seguinte: talvez para o existente isso não possa ser, mas uma área vaga que tenha no Gramado, por exemplo, pode receber um empreendimento que pode mesclar o uso. Não fazer o uso de uma forma homogênea, você pode mesclar. A gente tem discutido isso Não, tudo bem, mas quem vai pagar a diferença do valor da Ô, senhor terra? Salomão, isso acontece daí assim, por exemplo, se é uma você equação entrar, que vai depender do por exemplo, hoje no empreendedor. município você não pode fazer habitação de interesse social em qualquer região. Já tiveram loteamentos que a gente projetou que a gente quis fazer uma parte para interesse social, mas a legislação não permitia, então a gente não pôde fazer isso. Mas como é que estão fazendo isso lá no Galeria, lá no Shopping Galeria, o Mas é uma MRV, demagogia, agora, eu vou falar. antes da lei? Mas lá não é, lá é habitação de É, interesse social? 4 Lá é mil permitido. metros. Tereza, vamos seguir. Porque lá é permitido, eu não sei, não conheço o empreendimento, eu não posso falar. Mas hoje no município, nem todas as regiões você pode fazer habitação de interesse social. Agora pode porque tem aquela lei, é verdade, é verdade. Justiça social, não de Furtado. A emenda do projeto foi aprovada em 2013. É verdade. Então, na verdade, é para tornar o município mais abrangente, que ele possa ter todos os tipos de habitação em todos os lugares. Isso acho que é importantíssimo. Acho que esse item, eu não sei, eu votaria para não tirar. É porque um eu acho ele agrado muito importante. ilusório, é um agrado ilusório. Porque se for num regime democrático, de propriedade privada, né, não pode ter uma absurdo dele. Eu acho que é pobre, ele vai morar onde ele pode. Rico é rico, vai morar onde pode. Né? Mas não adianta você querer pôr. Não adianta. Olha, você não pode comparar uma pessoa, uma família, que durante 200 anos sofreu, trabalhou, não pôs um monte de filho no mundo, um irresponsável, que só fica esperando cair do céu, com um monte de filho miserável. Você quer pôr ele lá no lugar que ele tem que morar lá onde ele pode mesmo, não onde ele quer. Salomão, só vou dar um exemplo. Lá em São Paulo, nas beiras da Marginal, estão saindo empreendimentos de habitação de interesse social altamente qualificados, com boa arquitetura, boa condição de vida. Por quê? Porque as pessoas estão perto do trabalho, estão perto da evolução econômica que elas podem gerar e está funcionando super Na bem. Marginal? Na Marginal. Onde é? Que é Não na Marginal, para dentro do bairro, tem na Berrini, tem vários lugares. Na esquina com a Rede Globo, lá daquela ponte estaiada, tem um empreendimento belíssimo feito ali, de interesse social. Ontem o Estadão publicou uma reportagem de um conjunto enorme que está sendo feito em frente à estação Sorocabana. Isso E assim, e fala que pobre é pobre, ele não pode ter ascensão, ele não pode melhorar de qualidade de vida, ele não pode um dia se tornar classe média. Eu acho que isso é uma discussão muito filosófica, mas a gente não precisa nem entrar no mérito. Mas Lembrando que não é o plano diretor que vai alterar essa realidade. ele vai dar abertura para que tenha Agora, mais. quando ele possibilita, ele cria uma chance. Mas é uma coisa ilusória, não é Não é realidade. ilusória, não. Não é ilusória. Furtado, tem uma questão meio que de ordem ao nosso processo. O caso Alexandre levantou meio que pedindo a inclusão de coisas. Né? Responsabilidade do Conselho incluir coisas ou se manifestar a respeito disso, ou é responsabilidade do Conselho comentar, fazer um parecer a respeito do que foi recebido. Dessa versão 5, que inclusive, o caso Alexandre citou, e eu faço questão de repetir, essa versão 5 não é a versão que foi levada à discussão no dia 12 e 19. Então essa versão 5 não passou por uma audiência pública, tá? Mas é essa que foi recebida pelo Conselho. Então nós vamos nos limitar, digamos assim, né, a manifestar a respeito do que está aí. Por isso que eu falei que ia mandar para o sítio, que eu ia até perguntar para o Ronaldo. Eu acho que a inclusão é papel da Câmara, não é nosso. Exatamente. Nós não fomos colegiados para a inclusão. Eu concordo. Eu ia conversar com o Ronaldo antes, por isso que eu pedi mandar isso. Pelo que ele teve que sair. Há uma outra coisa Mas enfim, também. isso orienta a gente para Mas ele pode vir ao conselho dele e fazer indicação de inclusão. qualquer coisa. Mas não a gente que se Não no parecer. Não no parecer. Pode ser uma solicitação. O texto enviado tem inclusive marcas
Está vendo? Está marcado em amarelo as últimas alterações que foram feitas em função das observações feitas no dia 12 e 19. Tá? Então, isso foram coisas que foram apresentadas e discutidas lá, que eles alteraram no texto já com base nisso. Tá? Então, por isso que está colocado dessa forma. É que além de cosméticos, vírgulas, acento, tem inclusão e exclusão de... Não, É por isso que a gente está lendo tudo e discutindo ponto a ponto. É que a versão 4 é diferente dessa. Quer comentar? Não, é só um processo mesmo. Né? Então, vamos fazer isso. Por exemplo, esse item 19, ele merece ser comentado no parecer. Sim. Então, é um destaque que a gente está fazendo, depois a gente chega a uma próxima redação. Uma redação para um comentário, né? Porque realmente não se trata aqui de substitutivo, supressivo. Então, vamos deixar ele para destacado que ele tem que entrar no comentário. E, Furtado, só uma relação com relação à questão da audiência, eles apresentaram nas audiências as minutas, tiveram comentários e aí, obviamente, eles trabalharam em cima delas, por isso que não é o mesmo que foi discutido nas audiências. Não foi a audiência final de discussão do plano, ainda em construção. E elas estão todas marcadas de amarelo, que foi mudado. Tá? Tereza. Eu vou fazer assim que é mais fácil do que ficar levantando. Você levantar um pouco. Hã? Agora tá bonito. Claquete. Agora manda um beijinho pra turma. Assume o comando aí da mão. Sobre esse mesmo assunto, me preocupa o que ele falou, que tinha um item quando foi passar pela audiência pública e que agora não tem mais. Eu queria saber o que acarreta isso, ou se não acarreta nada. Pode ser mudado depois de uma audiência pública. Enquanto é minuta, né? Pode? Então tá. Tecnicamente pode. Eles estão sobretaxados. É a dúvida. Riscado. Não, tem o amarelo e está arriscado. Não, do Ecovila não tem. É esse caso que você está falando. Do Ecovila tá arriscado? É porque eu acho que na minuta 4 não estava mais. Não, então. Na minuta 4 já não estava. É isso que eu vou dar uma olhada depois. Ah, tá. É isso que eu quero olhar. Se tiver no 3, beleza, entendeu? Agora, se for no 4, eu acho confuso. Essa é a quinta minuta. E há uma outra coisa, eu queria olhar o 6. Está olhando para nós. Olhando os 6. O 6, controle do crescimento urbano disperso. Assim, eu acho bem complicado esse item, porque se querem fazer o zoneamento que vai mudar, aquilo vai ficar o crescimento urbano mais disperso ainda do que o que a gente já tem. A gente já tem uma cidade dispersa, onde a infraestrutura não chegou em muitos lugares, aonde você não tem condição das pessoas se locomoverem, ou de esgoto, ou de praça, ou do que for. Com esse zoneamento que eles querem fazer, esse item aí, eu acho que assim, tudo bem ele está aí, mas eu queria saber como é que vai funcionar isso, entendeu? Eu acho que até deixa aí, discute depois. É uma salvaguarda até para esses tipos de projetos. Muito provavelmente, nós vamos ter um regramento posterior para essas áreas de desenvolvimento ordenado que eles estão chamando. E aí a gente tem que fazer exatamente toda essa preocupação, não deixar simplesmente a área, não, aqui você vai poder fazer o que quiser. Não, há que ter regras e diretrizes urbanísticas que sejam pertinentes para isso. E uma delas tem que exatamente controlar essa situação. Não dá mais para a gente deixar a cidade acontecer como ela sempre aconteceu. Né? Os exploradores foram. É que o controle talvez não seja, de novo, a palavra mais indicada, porque controle pode ser de um lado para o outro, controlar. Aí seria a contenção. Exatamente. Contenção já é uma outra. Contenção já acho que é o mais forte, mas eu acho que. Alguma coisa que limite. Quer dizer, o que se pretende com isso? Organização? Organização, regramento mesmo, adequado. Regramento é bom. Regramento é melhor do que controle. Porque é isso que vai ser feito. O controle fica na mão de um só. Vai ser feito um regramento. Regramento vai ter que sair na Geralmente é da esposa, né? Eu acho que os filhos, depois que crescem. Com relação a uma pergunta do Tereza, eu entendo, juridicamente, que o CMDU é a instância
penúltima instância antes de chegar na Câmara. Né? E se houver alguma alteração, depois que passar por aqui, ela tem que se submeter novamente ao Conselho. Vamos supor que nós demos o nosso parecer, aí vai, eles modificam lá de novo. Aí tem que passar pelo Conselho outra vez. Seria coerente, mas Seria coerente, mas acho que não é obrigação. Seria, acho que o certo, mas acho que não está na regra. Seria minimamente desejável que eles nos respondessem. Então, seria minimamente necessário que eles estivessem aqui, né? Acho que a gente poderia solicitar. Não, aqui, Pela aí, intervém todo o tempo. Esse documento eles nos responderam. Essa aí é a versão definitiva. Até agora. Não é que os vereadores têm a chance. Não, eu sei, mas antes de chegar na Câmara, Sim, essa é definitiva. é um motivo. Essa é que vai pra Câmara. Se depois de submeter ao CNBU houver outras operações, tem que voltar ao CNBU. Deveria. O senhor é advogado, o senhor conhece melhor. Mas a gente pode perguntar até pro secretário, porque ele virá aqui responder. Mas eu acredito que essa é a pergunta que vai pra Câmara, ela não vai mudar. Mas Ela não vai mudar. Eu entendi isso, ela não muda. A Câmara vai receber o nosso parecer e essa Pois é, pergunta. mas eu acho que... Ali, Eu tenho um destaque no 12. A adoção de políticas fiscais. Eu acho que a redação, a meu ver, está incorreta. O sujeito da diretriz é a execução dos projetos prioritários ao desenvolvimento urbano, aumentar a capacidade do investimento municipal para a execução dos projetos prioritários do desenvolvimento urbano, inclusive com as políticas fiscais adequadas, porque o plano diretor não adota a política fiscal. O plano diretor é beneficiário de uma. Como é que ficou? Inclusive com? É uma redação, posso até passar, mas eu vou comentar que a diretriz tem que estar exatamente no que é o objeto, que é aumentar a capacidade de investimento municipal para a execução dos projetos prioritários do desenvolvimento urbano, vírgula com a adoção. Entendi. Tiraria a adoção de políticas fiscais do começo. Então começa em aumento da capacidade de investimento municipal para a execução dos projetos prioritários ao desenvolvimento urbano, vírgula, com a adoção de políticas fiscais. Políticas fiscais adequadas. Pertinente. Aquela questão levantada do Sabor, muitos anos atrás, realmente o vereador podia apresentar uma emenda que mudava tudo que tinha sido discutido na sessão, na hora da votação. Aí houve uma reação grande e o regimento interno da Câmara foi alterado. Eu não sei qual é a posição hoje, mas vale a pena estudar isso, ver qual é o poder que o regimento interno da Câmara dá de apresentação de emendas no projeto de lei. Não podia apresentar emendas depois do projeto submetido à audiência pública. Aí está exatamente aquilo, o vereador chega na última hora apresenta uma emenda que não foi discutida por ninguém. Eu acho que aí a Câmara tem que fazer uma nova audiência para discutir aqui. Ainda vai saber qual é a regra que está em vigor. Isso aí podia até fazer. Gente, vocês me desculpem, eu vou voltar um pouco naquele assunto. Foi isso que nós questionamos ao Ministério Público. Entender o rito. Foi isso que a gente questionou. O rito que deve ser levado na Câmara, como eles devem proceder. Porque a gente não sabe. Essa é uma regra que, além de você estar no livro tem que obedecer ao que está disposto no regimento interno da Câmara de Vereadores. É uma pergunta bem pertinente. Vale a pena também. A Câmara não tem nem código de conduta nem de ética. Não tem. O que é isso? Não tem nem de conduta nem de ética. Cada um pode fazer o que quiser. Eu vi cobrando aqueles caras. Fidelis, eu só queria voltar no item 19, que me Faz parece piada, né? dando um pouco dando um pouco uma visão bem prática, é o seguinte, o que foi estar colocado, a reserva de áreas adequadas para atividades econômicas. Eu acho que o intuito disso está correto no sentido de preservar ao longo dos eixos rodoviários que geram grandes impactos em tese, com uso preferencialmente de atividades comerciais. No qual, realmente, na lei de desocupação, isso vai ser pontuado.
Então eu acho que está correto. A gente só pediu para mudar a reserva por identificação. Sim. Eu acho que o intuito, por ser uma questão de diretriz, é essa canalização com o uso realmente de menos impacto. Que nem o Alexandre falou em ecovilas. Eu não acho que caberia o item ecovilas aí, até porque aí tem uma visão muito clara de áreas lindeiras ao sistema viário. Né? Sim. Então essa é a observação. Mas aí a luz que vai dirigir o A luz sim, mas aí ela vai dizer, você pode construir isso aqui, você pode construir isso aí. Mas não acho que aí na questão da reserva. Capítulo 4. Posso continuar? Vamos lá. Da orientação estratégica, seção 1, do macrozoneamento. Eu vou ler a seção 1 inteira, tá? Aí a gente para nela. Artigo 5º. O macrozoneamento define as diretrizes que orientarão as propostas